No dia 23 de agosto de 1906, uma quinta-feira de chuva fina sobre o centro de Belém, o funcionário público Anselmo Cardoso, de 51 anos, responsável pelo registro de sepultamentos do cemitério de Nossa Senhora da Soledade, atravessou o pátio da Intendência Municipal com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão que os colegas descreveriam mais tarde como a de um homem que preferia estar em qualquer outro lugar. Ele pediu para falar com o chefe de polícia e, diante da demora, insistiu que se tratava de assunto grave relacionado à documentação do cemitério. Quando finalmente foi recebido pelo delegado Augusto César Montenegro, Anselmo abriu a pasta e espalhou sobre a mesa 11 atestados de óbito, todos assinados pelo Dr. Frederico Machado de Assunção, médico com consultório estabelecido na Travessa São Mateus, e todos referentes a mulheres que teriam falecido após complicações de parto assistidas por uma mesma parteira, Raimunda Lopes de Souza, 53 anos, residente à Rua dos Mártires, nas imediações do bairro da Campina. Os atestados estavam em ordem. As datas variavam entre 1902 e 1906. Os endereços das falecidas espalhavam-se por diversos pontos da cidade, desde sobrados confortáveis da Rua Conselheiro João Alfredo até casas modestas da área portuária, nas proximidades da doca do Ver-o-Peso. Havia nome, idade, causa-mortes, hemorragia puerperal, eclâmpsia, infecção pós-parto e, em todos os casos, a mesma assinatura firme do Dr. Frederico, com sua caligrafia inclinada e o traço final alongado, que Anselmo conhecia bem por ter visto em centenas de outros documentos ao longo de 22 anos de trabalho no cemitério. O problema, explicou Anselmo com a voz baixa, era que nenhum daqueles 11 corpos jamais entrara na Soledade. Ele verificara pessoalmente, uma por uma, as datas dos supostos sepultamentos. Consultara os livros de entrada, os registros de covas, os comprovantes de taxa de inumação. Não havia nada. Não havia sepultura temporária, não havia jazigo perpétuo, não havia sequer anotação marginal em nenhum dos livros. 11 mulheres dadas como mortas, 11 atestados legalmente emitidos e 11 desaparecimentos sem explicação dos registros de enterro. O delegado Montenegro, segundo consta no relatório preliminar da investigação, perguntou se não poderia haver erro nos livros. Anselmo respondeu que verificara 2 vezes e depois uma terceira, acompanhado do coveiro Isidoro Pereira da Costa, homem de pouca instrução, mas de memória excepcional para nomes e datas. Isidoro confirmara que não se lembrava de nenhum daqueles sepultamentos, e o funcionário acrescentou um detalhe que fez o delegado inclinar-se sobre a mesa. As margens de cada atestado continham, escritas a lápis com letra miúda e discreta, as iniciais RL, nas mesmas de Raimunda Lopes. Quem quer que tivesse feito aquelas marcações, dissera Anselmo, conhecia a rotina do cartório do cemitério e sabia que os documentos, depois de arquivados, raramente eram confrontados com os livros de sepultamento. A notícia vazou em menos de 48 horas. Não se sabe exatamente quem contou à imprensa, mas o jornal A Província do Pará publicou uma nota curta no sábado, 25 de agosto, com o título Estranha Ocorrência na Soledade, 11 óbitos sem sepultura. O redator, que assinava apenas com as iniciais JMF, descrevia o caso com linguagem cautelosa, mas a combinação de cemitério, parteira e desaparecimento de mulheres foi suficiente para que a leitura da nota se transformasse em assunto obrigatório nos bondes, nas boticas, nos cafés da Praça da República e nos balcões das casas comerciais da Rua João Alfredo. Em menos de uma semana, o nome de Raimunda Lopes estava na boca de Belém. Quem a conhecia, e eram muitos, dividia-se entre o espanto e a incredulidade. Raimunda era parteira havia mais de 25 anos.
Atender a partos de senhoras da alta sociedade paraense, esposas de comerciantes de borracha, filhas de funcionários públicos e também mulheres pobres dos bairros alagadiços, operárias das fábricas de chapéus, lavadeiras, vendedoras do mercado. Era conhecida por seu jeito calmo, suas mãos firmes e sua discrição absoluta. Jamais se ouvira falar de complicação grave em seus atendimentos. Pelo contrário, as mulheres que passavam por suas mãos costumavam sobreviver em proporção notavelmente superior à média da cidade, onde a mortalidade materna era uma sombra cotidiana nos lares de todas as classes. A polícia não aprendeu de imediato. O delegado Montenegro, homem de 42 anos formado em Direito no Recife, preferiu observar os movimentos da parteira antes de agir. Designou para a investigação o escrivão Álvaro Nunes de Oliveira, de 34 anos. Funcionário da Secretaria de Polícia havia 8 anos, conhecido por sua paciência metódica e por uma memória quase obsessiva para contradições em depoimentos. Álvaro era solteiro, morava sozinho em uma casa pequena na estrada de Nazaré e tinha o hábito de passar as noites relendo inquéritos antigos, convencido de que a maioria dos crimes não resolvidos escondia respostas nos detalhes que ninguém se dera ao trabalho de comparar. O primeiro passo de Álvaro foi requisitar os livros de registro da Santa Casa de Misericórdia, onde muitas das mulheres teriam sido atendidas antes de falecerem em casa durante o parto. O que encontrou foi uma primeira discrepância inquietante. 3 das 11 mulheres jamais haviam dado entrada no hospital. Não havia ficha de admissão, não havia registro de consulta ambulatorial, não havia anotação de enfermaria. Outras 4 tinham passado pelo hospital, mas as datas de alta não coincidiam com as datas de óbito. As 4 restantes apresentavam registros confusos, com páginas rasuradas ou ausentes nos livros da Santa Casa, como se alguém tivesse mexido na documentação depois dos fatos. Enquanto isso, a cidade começava a se dividir. Nas rodas mais abastadas, ouvia-se que Raimunda era vítima de um erro administrativo e que tudo se esclareceria em breve. Nos bairros populares, muitas mulheres defendiam a parteira com fervor, lembrando que ela nunca cobrara de quem não podia pagar e que, em mais de uma ocasião, passara noites inteiras à beira de leitos miseráveis, sem jamais demonstrar cansaço ou impaciência. Mas havia também os que sussurravam coisas estranhas sobre Raimunda. Diziam que ela conhecia segredos demais, que sabia de certos nascimentos que não deveriam ter acontecido, que já fora chamada, anos atrás, por uma família influente para resolver uma situação delicada envolvendo uma filha solteira e um herdeiro que jamais reconheceria o filho. Álvaro recolheu esses boatos sem se deixar influenciar por eles. Seu método era outro. Sentou-se com os 11 atestados, abriu um caderno novo e começou a traçar o que chamava de Mapa do Silêncio, uma tentativa de reconstruir, a partir dos endereços, das datas e das relações entre as mulheres, o que realmente acontecera. Ele percebeu, na primeira semana de setembro, um padrão que ninguém havia notado. As 11 mulheres tinham entre 28 e 45 anos. Nenhuma era menor de idade, nenhuma era casada com um homem de posses, mas todas, e isso Álvaro verificou após consultar inventários no cartório do primeiro ofício, possuíam algum patrimônio próprio, ou estavam ligadas a heranças disputadas. Eram viúvas com terrenos no interior, irmãs solteiras de comerciantes falecidos, herdeiras de pequenas fortunas em imóveis, donas de pensões ou de terras de cultivo na região do Acará. Todas, sem exceção, desapareceram da vida pública imediatamente depois de serem declaradas mortas. Quando Álvaro começou a visitar as residências registradas nos atestados, encontrou o que seu relatório descreveria como um padrão de evasivas cuidadosamente construído.
Na casa da Rua dos Inocentes, onde supostamente falecera Maria Amélia de Souza, de 35 anos, a irmã da falecida atendeu à porta e informou que o corpo fora enviado para a cidade de Marapanim, onde a família tinha parentes. Quando Álvaro perguntou qual era a agência funerária responsável pelo transporte, a mulher hesitou, disse que não se recordava e fechou a porta. Na residência de Luzia Ferreira da Cunha, falecida aos 42 anos na Travessa das Mercês, o viúvo afirmou que o enterro ocorrera de madrugada, por recomendação do médico, devido ao risco de contágio. A prefeitura, no entanto, não tinha registro de enterro sanitário na data mencionada. Uma terceira família, no bairro do Reduto, apresentou duas versões diferentes em menos de 10 minutos de conversa. Primeiro disseram que a falecida fora sepultada em um cemitério de Benevides. Depois, corrigiram para Santa Isabel do Pará. Nenhuma dessas versões vinha acompanhada de recibos de transporte, de notas de serviços funerários, de certidão de sepultamento emitida por outro cemitério ou de testemunhas independentes. Os vizinhos, quando interrogados, mostravam-se surpreendentemente evasivos. Alguns diziam não se lembrar de velório, apesar de a suposta morte ter ocorrido havia apenas 2 ou 3 anos. Outros afirmavam ter visto o caixão sair, mas não sabiam para onde. Um carpinteiro da rua São Boaventura, que fabricava caixões funerários para diversas famílias do bairro, declarou que jamais recebera encomenda para nenhuma das 11 falecidas. Foi nesse ponto da investigação que Álvaro decidiu interrogar Raimunda Lopes pessoalmente. A parteira foi encontrada em sua casa, uma construção modesta de porta e janela, com um quintal extenso onde cultivava ervas medicinais. Ela vestia um vestido escuro simples, tinha os cabelos grisalhos presos em coque e os olhos de um castanho muito claro, quase dourado, que fixava nos interlocutores com uma intensidade desconcertante. Ao ser informada das suspeitas, não demonstrou surpresa. Não tentou negar que conhecia as mulheres. Não tentou fugir. Apenas sentou-se em uma cadeira de palha na sala de visitas. Cruzou as mãos sobre o colo e disse, com a voz perfeitamente calma, que não responderia a nenhuma pergunta sem a presença de um advogado. Nos dias seguintes, manteve a mesma postura. Não se escondeu. Não mudou de endereço. Atendia à porta quando a polícia aparecia, oferecia café, mas não dizia uma palavra sobre o caso. A busca na casa de Raimunda foi autorizada pelo juiz da 2ª Vara, no dia 12 de setembro. O mandado, assinado pelo Dr. Fábio de Alencar Noronha, permitia a apreensão de documentos, livros de registro e quaisquer objetos relacionados ao exercício de sua profissão de parteira. A casa foi revistada por 3 agentes, acompanhados por Álvaro e por um escrivão auxiliar, durante aproximadamente 4 horas. O que encontraram foi um armário no quarto dos fundos, com dezenas de cadernos de atendimento, encadernados em ordem cronológica, com capas de papel pardo identificadas por ano. Eram registros meticulosos: nome da paciente, data provável do parto, endereço, nome do marido ou responsável, evolução do trabalho de parto, complicações, medicamentos administrados e, na maioria dos casos, o resultado do nascimento. A caligrafia de Raimunda era pequena, precisa e uniforme, sem arabescos ou excessos. Alguns cadernos continham mais de 200 registros, cobrindo quase 3 décadas de atividade profissional. O problema estava nas páginas correspondentes às 11 mulheres. Em todos os cadernos, as folhas haviam sido arrancadas com cuidado, rente à costura da encadernação. Em 2 casos, era possível ver vestígios da escrita original nas bordas rasgadas, mas as palavras estavam incompletas. Álvaro notou que, em alguns cadernos, certas páginas haviam sido substituídas por folhas em branco coladas sobre as originais.
Uma tentativa de disfarce que, ao ser descoberta, tornava ainda mais evidente a intenção de ocultar os registros. Foi durante o exame da escrivaninha que um dos agentes, o cabo Floriano Bastos, notou que o fundo de uma das gavetas soava oco. Com uma faca, ele removeu o forro de madeira fina que cobria o fundo falso e encontrou uma folha de papel dobrada em 4, amarelada e com as bordas desgastadas. Era uma lista escrita com a mesma caligrafia dos cadernos, mas com tinta diferente, mais escura e ligeiramente borrada pela umidade. A lista continha 12 endereços, organizados em ordem geográfica, começando no centro de Belém e seguindo em direção aos arredores da cidade, ao longo dos caminhos que, no início do século, levavam às localidades de Icoaraci, Outeiro e, mais adiante, às áreas rurais que margeavam a Baía do Guajará. Um desses endereços estava sublinhado 2 vezes: Retiro da Boa Esperança, Estrada do Marco da Légua, quilômetro 4. A investigação sobre o Retiro da Boa Esperança revelou uma estrutura que Álvaro descreveria mais tarde como uma instituição de fachada beneficente sustentada por interesses que iam muito além da caridade. Oficialmente, tratava-se de uma casa de repouso para mulheres enfermas, fundada em 1897 e mantida pela Associação Beneficente Nossa Senhora da Esperança, composta por 5 membros. Os comerciantes Gustavo Faria de Albuquerque e Romeu Lisboa da Silva, o advogado doutor Hildebrando Correia de Melo, e as viúvas Dona Gertrudes de Albuquerque Pantoja e Dona Isaura Lobato de Moura, ambas pertencentes a famílias tradicionais de Belém. A propriedade ficava em um terreno amplo, de aproximadamente 2 hectares, cercado por um muro baixo de pedra e coberto por mangueiras centenárias que formavam uma sombra densa e permanente sobre a edificação principal. A casa era uma construção térrea, alongada, com telhado de 2 águas e janelas estreitas, protegidas por gelosias de madeira que dificultavam a visão do exterior. Havia uma varanda na frente, um pátio interno com poço, uma cozinha separada nos fundos e, mais adiante, 2 pequenos anexos que serviam como depósitos. Quando Álvaro e 2 agentes chegaram ao local, na manhã de 19 de setembro, encontraram o portão trancado e as janelas fechadas. Uma vizinha, Dona Mariana dos Anjos, de 63 anos, que morava em uma casa modesta cerca de 200 metros adiante, informou que o retiro funcionara até o início daquele ano, mas que desde março estava fechado para reformas. Pelo menos era o que lhe haviam dito. Ela acrescentou que, enquanto funcionou, o local era estranhamente silencioso. Raramente se viam as hóspedes. De vez em quando, à noite, chegavam carruagens com as cortinas fechadas. A cozinheira, uma mulher chamada Eulália, era a única pessoa do retiro que conversava com os vizinhos. E mesmo assim trocava poucas palavras, sempre educadas, mas evasivas. Os agentes arrombaram o portão. O interior do retiro estava limpo, organizado e vazio. Havia 12 quartos, cada um com uma cama de ferro, um guarda-roupa simples e uma cadeira. As roupas de cama estavam dobradas nos colchões, como se as ocupantes tivessem saído em ordem e com tempo para arrumar o quarto. Nos guarda-roupas, porém, foram encontradas peças de vestuário sem qualquer identificação, vestidos, combinações, camisolas de algodão, nenhum bordado com iniciais, nenhuma marca de lavanderia, nenhum nome costurado nas etiquetas. Na gaveta de uma cômoda, no final do corredor, havia um maço de cartas nunca enviadas. Eram 23 cartas, escritas por caligrafias diferentes, endereçadas a parentes em Belém, no interior e, em 2 casos, no Rio de Janeiro. Nenhuma tinha selo. Nenhuma apresentava sinal de ter passado pelo correio. O conteúdo das cartas, que Álvaro leu mais tarde em seu gabinete, variava entre pedidos de socorro, relatos de confusão mental, perguntas sobre filhos deixados para trás e descrições de um cotidiano monótono e medicado.
Uma das cartas, datada de maio de 1905 e assinada com as iniciais JV, dizia: "Dizem que estou doente, mas não sinto nada além de sono. Dão-me um chá todas as noites que me faz dormir até o meio-dia seguinte. Quando pergunto quando poderei voltar, respondem que o médico ainda não autorizou. Não sei que médico é esse. Nunca o vi." O documento mais revelador foi encontrado no escritório do Retiro, uma pequena sala nos fundos da casa, atrás da cozinha. Sobre uma mesa de madeira escura havia um livro de despesas encadernado em couro preto, com anotações que cobriam o período de janeiro de 1902 a janeiro de 1906. O livro registrava pagamentos mensais sob a rubrica Manutenção de Hóspedes. Os nomes das hóspedes não apareciam. Em seu lugar, havia números, de 1 a 18, seguidos por valores que variavam entre 30 e 80 mil réis mensais. As datas de início e término de cada pagamento estavam anotadas nas margens. Álvaro passou a noite comparando aquelas datas com os atestados de óbito e constatou que, em 11 casos, os pagamentos começavam poucos dias antes da data declarada de morte e continuavam por períodos que iam de 6 a 18 meses. Em outras palavras, as mulheres não haviam morrido no dia do atestado. Haviam sido levadas ao retiro e mantidas lá por meses, às vezes por mais de um ano, enquanto alguém, os familiares, os associados da beneficência ou ambos, pagava por sua permanência. A localização da cozinheira Eulália Farias foi o passo seguinte. Ela havia deixado o retiro em fevereiro de 1906 e voltado para a casa de uma irmã no bairro do Jurunas, onde vivia com o cunhado e 2 sobrinhos. Tinha 48 anos. Era viúva de um pescador e trabalhava como cozinheira desde os 19. Foi localizada em uma modesta casa de madeira na Travessa São Miguel e concordou em prestar depoimento, o que surpreendeu Álvaro, acostumado ao silêncio generalizado que cercava o caso. O depoimento de Eulália, registrado em 25 de setembro de 1906 e transcrito em 6 páginas do inquérito, é o testemunho mais detalhado que se preservou sobre o funcionamento interno do Retiro da Boa Esperança. Segundo ela, as mulheres chegavam quase sempre à noite, acompanhadas por 1 ou 2 familiares e, invariavelmente, pelo Dr. Frederico Machado de Assunção. Chegavam profundamente sedadas, a ponto de não conseguirem caminhar sozinhas. Eram carregadas para os quartos, despiam-se suas roupas de saída, que os familiares levavam de volta, e vestiam-nas com as camisolas sem identificação que ficavam no retiro. Nos primeiros dias, as hóspedes dormiam quase o tempo todo. Depois, à medida que o efeito dos sedativos diminuía, começavam a fazer perguntas. Eulália recebera ordens de responder apenas que estavam em um lugar de repouso, que o médico recomendara silêncio e isolamento, e que os familiares viriam buscá-las assim que possível. Ela deveria administrar os chás que o Dr. Frederico deixava preparados em frascos de vidro escuro com instruções precisas sobre dosagem. Era sempre o mesmo chá, disse Eulália no depoimento. Tinha gosto amargo e deixava as mulheres sonolentas por horas. Algumas acordavam confusas, sem lembrar o que tinham comido no dia anterior. A rotina do retiro era rigidamente controlada pelas visitas semanais do Dr. Frederico, sempre às quintas-feiras, e pelas visitas mensais do advogado Hildebrando Correia de Melo, que trazia papéis para serem assinados. Eulália contou que, em várias ocasiões, ouviu vozes alteradas vindas do escritório nos fundos do retiro durante as visitas do advogado. Eram vozes de mulheres que gritavam, choravam ou suplicavam, mas ela não podia intervir. Havia um homem, funcionário da associação, que ficava de guarda durante essas visitas. Seu nome, segundo Eulália, era Severino,
e ele carregava um cacetete de madeira que nunca usava, mas que mantinha sempre à vista. Com o passar dos meses, algumas mulheres saíam do retiro. Eulália não sabia exatamente para onde iam, mas percebia os preparativos. Chegavam roupas novas, às vezes documentos, e na noite da partida, uma carruagem diferente aparecia, geralmente guiada por pessoas que ela nunca vira antes. Outras mulheres permaneciam. Dessas, Eulália disse que as mais resignadas haviam sido convencidas de que estavam doentes e de que qualquer tentativa de sair dali resultaria em internação no hospício de alienados na estrada de Bragança, um destino temido por qualquer pessoa em Belém. Elas tinham medo do hospício, declarou Eulália, e os familiares sabiam disso. Quando perguntada sobre Raimunda Lopes, a cozinheira teve uma reação ambígua. Confirmou que a parteira visitava o retiro com alguma regularidade, geralmente uma vez a cada 2 ou 3 semanas, sempre durante o dia. Diferente do Dr. Frederico e do advogado, Raimunda entrava nos quartos sozinha, fechava a porta e passava longos períodos conversando com as hóspedes. Eulália nunca soube o que diziam, mas notava que depois das visitas de Raimunda, algumas mulheres pareciam mais lúcidas. Em 2 ocasiões, Eulália ouviu a parteira repetir frases estranhas para uma das hóspedes. Ela dizia: "Lembre-se do ano, lembre-se do nome da sua avó, lembre-se de quantos irmãos você tem. Repita, repita de novo." A cozinheira achou aquilo esquisito, mas não deu importância maior na época. Foi o depoimento de Eulália que levou Álvaro a concentrar esforços na localização de ao menos uma das mulheres dadas como mortas. Se pelo menos uma estivesse viva, o caso mudaria completamente de figura. Deixaria de ser um mistério de documentação e passaria a ser, comprovadamente, um esquema de desaparecimento forçado. A busca durou 3 semanas. Álvaro percorreu cartórios de cidades próximas: Acará, Benevides, Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá, Vigia, comparando registros de compra e venda de imóveis, procurações, escrituras. Procurava por nomes que reaparecessem com variações, mulheres que tivessem iniciado vida nova sob identidades ligeiramente alteradas. Foi no cartório de Vigia, a cerca de 100 quilômetros de Belém, que encontrou a primeira pista concreta, uma escritura de compra de uma pequena casa, datada de março de 1905, em nome de Joana Vilar de Oliveira. O sobrenome Vilar constava na lista das mulheres desaparecidas. Joana Vilar, 39 anos. Declarada morta em dezembro de 1903 por hemorragia pós-parto, supostamente sepultada no cemitério da Soledade. A Joana Vilar, que Álvaro encontrou em Vigia, vivia em uma casa modesta, mas bem cuidada, na Rua da Matriz. Trabalhava como costureira, tinha poucos amigos e saía raramente. Quando o escrivão bateu à sua porta numa tarde de outubro, ela empalideceu. A princípio, negou que fosse Joana Vilar. Disse que seu nome era Joana Oliveira, que era viúva de um comerciante de Castanhal e que jamais morara em Belém. Mas quando Álvaro mencionou o nome de Raimunda Lopes, ela interrompeu a negativa e sentou-se no degrau da porta, com as mãos trêmulas sobre o colo. O depoimento de Joana, tomado ali mesmo, à porta de sua casa, e depois formalizado em cartório, é o relato mais completo que se preservou sobre o que acontecia com as mulheres depois de declaradas mortas. Joana contou que, em outubro de 1903, dera à luz uma menina em casa, na Rua dos Caripunas, assistida por Raimunda. O parto fora difícil, mas ela sobrevivera sem complicações. A criança nascera saudável. 2 dias depois, porém, seu irmão mais velho, Augusto Vilar, apareceu em sua casa com 2 homens que ela não conhecia. Disseram-lhe que o médico, o Dr. Frederico, diagnosticara um colapso mental pós-parto, que ela representava perigo para si mesma e para a criança,
e que precisava ser internada para tratamento. Joana protestou. Tentou se levantar da cama, mas sentiu um cheiro adocicado e perdeu os sentidos. Acordou no retiro da Boa Esperança, em um quarto de paredes brancas, vestindo uma camisola que não era sua. Não havia espelho no quarto. As janelas eram trancadas por fora. Durante os primeiros dias, mal conseguia ficar acordada. Depois, passou a receber visitas do irmão, que sempre vinha acompanhado pelo Dr. Frederico ou pelo advogado Hildebrando. Nessas visitas, Augusto dizia que ela estava muito doente, que a filha estava sendo bem cuidada por parentes, que ela precisava assinar alguns papéis para proteger o patrimônio da família. Joana resistiu por semanas, mas o isolamento, a medicação constante e o medo do hospício a venceram. Assinou procurações, transferências de propriedade, uma declaração de incapacidade civil. Em abril de 1904, 7 meses depois de chegar ao retiro, foi levada de madrugada para Vigia, onde seu irmão alugara uma casa pequena e deixara dinheiro suficiente para alguns meses. Disseram-lhe que, em Belém, todos acreditavam que ela estava morta, que seu nome constava nos registros de óbito, que se tentasse voltar, seria considerada louca e internada no hospício, que a filha, agora com outra família, jamais saberia de sua existência. Foi nesse ponto do relato que Joana mencionou Raimunda. A parteira, segundo ela, visitara-a 3 vezes durante o período em que esteve no retiro. Em todas as ocasiões, entrara no quarto sem a presença dos homens. Sentara-se na cadeira ao lado da cama e dissera coisas que, na época, Joana não entendera completamente. Ela me fazia repetir nomes, datas, valores. Dizia que eu precisava guardar tudo na memória, que um dia essas coisas seriam importantes. Falava baixo, olhando para a porta o tempo todo. Antes de sair, repetia: "Não esqueça. Não esqueça nada do que eu disse." Joana acrescentou que, em sua última visita, Raimunda deixara sobre a cama um pequeno pedaço de papel dobrado com um endereço em Vigia e a palavra costureira. Foi esse papel que, quando finalmente conseguiu sair do retiro, lhe indicou um caminho possível. O depoimento de Joana parecia, à primeira vista, inocentar a parteira. Raimunda aparecia ali como alguém que, dentro de suas possibilidades, tentara ajudar as mulheres aprisionadas no esquema. Mas essa impressão não durou muito. Enquanto Álvaro ainda estava em Vigia, um novo conjunto de documentos foi descoberto em Belém, e seu conteúdo mudaria mais uma vez o sentido da investigação. No porão de uma tipografia na rua Gaspar Viana, a tipografia Progresso Paraense, de propriedade de um certo Jerônimo Ladeira, a polícia encontrou, durante uma vistoria de rotina relacionada a outro caso, um livro-caixa que não pertencia ao estabelecimento. O livro estava escondido atrás de uma pilha de caixas com tipos gráficos antigos, embrulhado em um pano de saco e amarrado com barbante. Jerônimo afirmou que nunca o vira antes e sugeriu que talvez tivesse sido deixado ali por um antigo funcionário, um guarda-livros chamado Teodoro Maia, que trabalhara na tipografia até 1904 e que, por coincidência ou não, era cunhado de Raimunda Lopes. O livro-caixa, assim que foi aberto e examinado, revelou-se um documento muito mais comprometedor do que qualquer coisa encontrada até então. Era um registro meticuloso de pagamentos recebidos por Raimunda, com datas, valores e identificação dos pagadores. Identificação esta feita por iniciais que, uma vez decifradas, correspondiam a famílias conhecidas de Belém. Os lançamentos estavam organizados em colunas: data do recebimento, valor, origem do pagamento e uma quarta coluna com uma letra minúscula que parecia indicar o destino dado ao dinheiro. As primeiras páginas do livro-caixa registravam apenas pagamentos por serviços de parteira, valores modestos, compatíveis com o que uma profissional de sua categoria cobraria na época.
Mas, a partir de 1898, os lançamentos mudavam de natureza. Começavam a aparecer pagamentos muito mais altos, acompanhados de anotações como serviço especial, documentação, transporte. Eram valores que variavam entre 200 e 500 mil réis, quantias consideráveis para a época, equivalentes a vários meses de renda de um funcionário público. A caligrafia era inconfundivelmente a de Raimunda, a mesma letra pequena e precisa dos cadernos de atendimento encontrados em sua casa. E o conteúdo do livro-caixa não deixava margem para interpretações benevolentes. Raimunda não apenas sabia do esquema, ela participava ativamente e lucrava com ele. Os pagamentos correspondiam a 3 tipos de serviço: a emissão de atestados de óbito falsos, com a colaboração do Dr. Frederico, o transporte das mulheres para o retiro, com a ajuda de um cocheiro identificado apenas como Neco, e, em alguns casos, a guarda temporária das crianças nascidas desses partos, que eram entregues a famílias pagantes em um esquema de adoção informal. Mais perturbador ainda era o que vinha nas páginas finais do livro-caixa. Ali, ao lado de alguns valores já registrados, Raimunda acrescentara anotações posteriores, em tinta diferente, que indicavam quantias adicionais recebidas por silêncio e por arquivo. Eram chantagens. A parteira, depois de ter participado do esquema durante anos, passara a exigir pagamentos extras das famílias envolvidas, sob ameaça de revelar os desaparecimentos. Os valores dessas anotações marginais eram mais altos que os pagamentos originais e, em alguns casos, vinham acompanhados de comentários lacônicos. Pagou com atraso, disse que era a última vez, mandou o advogado. O livro-caixa também continha, nas últimas páginas, uma relação de 17 números, não 11. Ao lado de cada número havia um nome e uma data. 11 dos números correspondiam às mulheres dos atestados. Os outros 6 não tinham correspondência com nenhum registro de óbito, com nenhum atestado conhecido, com nenhum documento de desaparecimento que a polícia tivesse encontrado. E ao lado desses 6 números, Raimunda escrevera uma única frase, curta e enigmática. Estas ainda vivem com o nome que lhes deram. Ninguém sabia o que aquilo significava exatamente. As 6 mulheres adicionais não constavam nos atestados do cemitério porque, presumivelmente, nunca haviam sido declaradas mortas. Mas também não constavam em nenhum outro lugar. Seus nomes, se é que os números realmente correspondiam a nomes, não apareciam em registros policiais, em queixas de desaparecimento, em anúncios de jornal. Eram 6 mulheres que, segundo a anotação de Raimunda, ainda viviam com a identidade que lhes fora dada. Mas que identidade era essa? Onde estavam e quem as procurava eram perguntas para as quais não havia resposta. A descoberta do livro-caixa provocou uma reviravolta na opinião pública. Raimunda, que até então dividia a cidade entre defensores e acusadores, passou a ser vista quase universalmente como cúmplice de um esquema monstruoso. O fato de ela própria ter guardado documentos que a incriminavam e de tê-los escondido na tipografia do cunhado, em vez de destruí-los, era um comportamento que Álvaro considerava estranho, mas que fazia sentido dentro da lógica do caso. Raimunda não confiava em ninguém, nem nos cúmplices, e guardava provas como uma forma de seguro contra a traição que ela sabia ser inevitável. A traição de fato já estava em curso. Quando o Dr. Frederico Machado de Assunção foi procurado pela polícia pela 3ª vez, no início de novembro, sua casa na Travessa São Mateus estava vazia. Os vizinhos disseram que ele havia viajado para o sul do país para tratar de assuntos de família. Uma verificação no porto revelou que um homem com sua descrição embarcara no vapor Maranhão, com destino ao Rio de Janeiro em 28 de outubro, 3 dias depois da descoberta do livro-caixa. Ele jamais retornou a Belém e nunca foi formalmente interrogado.
O advogado Hildebrando Correia de Melo, procurado pela polícia, alegou problemas de saúde e apresentou um atestado médico assinado pelo Dr. Augusto Montenegro, irmão do delegado, o que gerou constrangimento na Secretaria de Polícia e alimentou as suspeitas de que famílias influentes protegiam os envolvidos. Ele nunca compareceu à delegacia e, em dezembro, seu nome foi discretamente retirado dos autos principais, figurando apenas em um anexo que seria posteriormente extraviado. Os comerciantes Gustavo Faria de Albuquerque e Romeu Lisboa da Silva, confrontados com a documentação do retiro, negaram qualquer envolvimento direto. Afirmaram que sua participação na Associação Beneficente Nossa Senhora da Esperança era meramente honorária, que jamais visitaram o retiro e que desconheciam as atividades ali realizadas. As viúvas Gertrudes de Albuquerque Pantoja e Isaura Lobato de Moura adotaram a mesma linha de defesa: benemerência desinformada. Como não havia provas documentais diretas que as vinculassem aos pagamentos ou ao transporte das mulheres, nenhuma delas foi denunciada. O processo, que começara como uma investigação de falsificação de atestados de óbito e desaparecimento de 11 mulheres, foi gradualmente se fragmentando. As famílias mais poderosas de Belém moveram influências nos bastidores. O jornal A Província do Pará, que inicialmente cobrira o caso com interesse, reduziu o espaço dedicado ao assunto à medida que os nomes dos envolvidos começavam a circular nos corredores da redação. Outros jornais menores, como a Folha do Norte, tentaram manter a cobertura, mas esbarraram em pressões publicitárias e em ameaças veladas de processos por difamação. No final de novembro de 1906, o inquérito foi formalmente encerrado. O relatório final, redigido por Álvaro Nunes com mais de 80 páginas, incluía a transcrição de depoimentos, a descrição de documentos, a análise do livro Caixa e uma série de recomendações sobre como proceder com as investigações complementares. O documento foi protocolado na Secretaria de Polícia em 3 de dezembro. E em menos de 2 anos, desapareceu do arquivo. Quando, em 1962, o pesquisador e jornalista Anísio Lacerda tentou localizá-lo para um estudo sobre crimes não resolvidos em Belém, foi informado de que a caixa correspondente ao ano de 1906 havia sido danificada por uma infiltração no depósito e que diversos processos estavam ilegíveis. Ele encontrou apenas fragmentos, páginas soltas e uma cópia parcial que um antigo funcionário da secretaria, já aposentado, guardara em casa por razões que nunca explicou. Raimunda Lopes de Souza foi julgada em março de 1907, não pelos desaparecimentos, não pelo cárcere privado, não pela chantagem, mas por falsificação documental e participação em fraude patrimonial. Acusações consideradas menores diante da gravidade do que se suspeitava. A defesa, conduzida por um advogado nomeado pelo juiz depois que 3 defensores particulares abandonaram o caso em sequência, argumentou que Raimunda agira sob coação dos verdadeiros responsáveis. A acusação, por sua vez, sustentou que ela era a peça central do esquema e que o livro Caixa provava ganhos financeiros substanciais. O julgamento durou 4 dias. As testemunhas de defesa foram poucas. A irmã de Raimunda, uma mulher idosa de nome Teresa, e 2 ex-clientes que não tinham relação com os desaparecimentos. As testemunhas de acusação incluíram Anselmo Cardoso, o funcionário do cemitério que fizera a denúncia original, e Eulália Farias, a cozinheira do retiro. Joana Vilar não depôs. O advogado de acusação, por razões que não ficaram registradas, optou por não convocá-la. Raimunda foi condenada a 12 anos de prisão por falsificação documental e fraude. Durante todo o julgamento, manteve a mesma postura impassível que adotara desde o início. Não se defendeu,
Não acusou ninguém, não pediu clemência. Quando o juiz leu a sentença, ela apenas fechou os olhos por alguns segundos e depois olhou para a plateia, onde reconheceu alguns rostos. Ninguém soube dizer o que aquele olhar significava, mas um repórter que cobria o julgamento para a Folha do Norte descreveu a cena assim. A ré fitou o público com uma expressão que não era de súplica nem de desafio. Era como se lesse, nos rostos silenciosos dos presentes, a confirmação de algo que já esperava havia muito tempo. Raimunda foi enviada para a cadeia de São José, onde deveria cumprir a pena. Não chegou a completar o primeiro ano. Em fevereiro de 1908, foi encontrada morta em sua cela. O laudo médico, assinado pelo Dr. Cícero Guedes de Oliveira, médico legista da Secretaria de Polícia, apontou colapso cardíaco como causa da morte. Raimunda tinha 54 anos. Nenhum exame toxicológico foi realizado. Seu corpo foi enterrado em uma cova simples no cemitério de Santa Isabel, em uma cerimônia que durou menos de 20 minutos e à qual compareceram 4 pessoas. Sua irmã Teresa, um sobrinho, um padre que a conhecera em algum atendimento e um homem que ninguém identificou, que permaneceu afastado durante todo o enterro e partiu antes que a terra fosse jogada sobre o caixão. Álvaro Nunes continuou trabalhando na Secretaria de Polícia até 1923, quando se aposentou por problemas de saúde. Durante todos esses anos, manteve cópias pessoais de parte dos documentos do caso, incluindo transcrições do livro Caixa e algumas das cartas encontradas no Retiro da Boa Esperança. Ele jamais publicou essas cópias. Em seu arquivo particular, que sua sobrinha doou à Biblioteca Pública Arthur Viana em 1958, foram encontradas anotações marginais que sugerem que ele continuou investigando o caso por conta própria, sem apoio oficial, tentando localizar as 6 mulheres adicionais mencionadas no livro Caixa. Essas anotações são fragmentárias e, em muitos pontos, ilegíveis. Mas alguns trechos são sugestivos. Em uma folha datada de 1913, Álvaro escreveu: "A 4ª mulher da lista complementar pode estar em Manaus. RL registrou um pagamento vindo de lá em agosto de 1904. Em outra, de 1915, falei com um antigo funcionário da associação. Ele confirma que houve mais mulheres, mas se recusa a dar nomes. Disse apenas, algumas foram para longe, outras para mais longe ainda." Uma terceira anotação, sem data, traz apenas uma frase. 6 nunca foram declaradas mortas, porque nunca existiram para os registros oficiais. Quem procura por um fantasma? O que aconteceu com as 11 mulheres identificadas nos atestados é algo que a documentação fragmentária permite reconstruir apenas parcialmente. Joana Vilar foi a única localizada com vida. Das outras 10, não há registros posteriores confiáveis. 2 podem ter sido enviadas para o interior do Maranhão, de acordo com anotações marginais no livro de despesas do retiro. Outras 3 foram possivelmente levadas para localidades ao longo do rio Amazonas, em direção a Óbidos e Santarém. Uma pode ter chegado a Manaus. As demais simplesmente desapareceram da documentação disponível, como se tivessem sido engolidas pela vastidão do norte brasileiro no início do século XX. As crianças nascidas desses partos tampouco tiveram destino documentado. Em seu livro Caixa, Raimunda registrava apenas entrega efetuada ao lado de alguns lançamentos, sem indicar destinatários. Sabe-se por depoimentos colhidos posteriormente que algumas crianças foram adotadas por famílias de Belém que não podiam ter filhos. Outras foram enviadas para orfanatos religiosos. Não há como saber quantas cresceram sem conhecer sua origem, ou quantas descobriram, anos depois, que a mãe que as criara não era a mãe biológica.
e que a mulher que as dera à luz vivia em algum lugar, ou morrera em algum lugar, com outro nome. As famílias envolvidas jamais foram responsabilizadas. O irmão de Joana Vilar, Augusto, continuou administrando as terras que tomara da irmã até sua morte, em 1929, quando a propriedade foi vendida para uma empresa de extração de madeira. Os comerciantes Gustavo Faria de Albuquerque e Romeu Lisboa da Silva mantiveram seus negócios e suas posições sociais. O doutor Frederico Machado de Assunção nunca foi encontrado. Há registros de um médico com o mesmo nome atuando em Porto Alegre a partir de 1910, mas não foi possível confirmar se era a mesma pessoa. O advogado Hildebrando Correia de Melo morreu em 1918, de causas naturais, e seu obituário no Jornal do Pará o descreveu como um benemérito da sociedade paraense, sempre dedicado às causas da caridade e da assistência aos necessitados. O Retiro da Boa Esperança foi vendido em 1908 para um comerciante de borracha que o transformou em residência de veraneio. Em 1942, a propriedade foi demolida para dar lugar a um armazém de estiva. Hoje, o local é ocupado por um conjunto de sobrados residenciais e nenhum de seus moradores atuais tem ideia do que existiu ali. O caso das 11 mulheres, ou 17, se contarmos as 6 que não foram incluídas nos atestados, foi gradualmente esquecido. Os jornais deixaram de publicar notícias sobre ele. Os arquivos policiais perderam os documentos principais. As testemunhas morreram. Em 1956, um professor da Faculdade de Direito do Pará, o Dr. Raimundo Nonato da Silva, publicou um artigo acadêmico sobre crimes de falsificação documental no início do século, no qual mencionava brevemente o caso como exemplo de como a falta de controle sobre os registros de óbito permitia fraudes patrimoniais. Ele citava 7 das 11 mulheres, mas seus dados eram incompletos, e ele próprio admitia que trabalhara com fontes secundárias, já que o processo original estava desaparecido. A pesquisa mais completa realizada posteriormente foi a do já mencionado jornalista Anísio Lacerda, que em 1962 tentou reconstituir a história a partir de recortes de jornais antigos, depoimentos de descendentes e os fragmentos do inquérito que conseguira localizar. Ele entrevistou um sobrinho de Eulália Farias, já idoso, que se lembrava de ter ouvido a tia mencionar a Casa das Mulheres Tristes. Conversou com um neto de Anselmo Cardoso, que guardava uma carta do avô descrevendo com detalhes o dia em que ele percebera a discrepância nos livros do cemitério. Falou com um antigo funcionário do cartório de vigia, que confirmou ter conhecido Joana Vilar e que ela morrera em 1938. Aos 71 anos, sem jamais ter voltado a Belém e sem jamais ter revelado publicamente sua história. Anísio pretendia publicar um livro sobre o caso, mas desistiu do projeto por razões que nunca deixou totalmente claras. Em uma carta a um colega, datada de 1964, escreveu: "Há coisas que Belém prefere não lembrar. Quanto mais escavo, mais encontro nomes que ainda hoje pertencem a famílias respeitadas. Não se trata apenas de um crime do passado. É um passado que ainda lança sombras sobre o presente." O livro nunca foi publicado. As anotações de Anísio, junto com os fragmentos de documentos que ele reunira, foram doadas por sua viúva ao Arquivo Público do Pará em 1971, onde permanecem catalogadas como material de consulta, embora raramente solicitadas. O que resta, afinal, do caso Raimunda Lopes? Restam os fragmentos de um inquérito extraviado, restam 11 atestados de óbito que não correspondem a nenhum sepultamento. Resta um livro-caixa que registrava pagamentos por silêncio e por arquivamento.
Resta o testemunho de uma mulher que viveu 29 anos com um nome falso, costurando vestidos para as mulheres de vigia, sem nunca contar a ninguém que sua certidão de óbito estava arquivada em algum lugar de Belém. Restam as 6 mulheres adicionais cujos nomes verdadeiros jamais foram conhecidos e que, se a anotação de Raimunda estiver correta, ainda viviam na época com as identidades que lhes foram impostas. E resta a pergunta que Álvaro Nunes escreveu em seu caderno particular, em letra trêmula de homem envelhecido, numa folha sem data, encontrada entre seus papéis. Quantas mulheres de Belém estão enterradas em cemitérios que não têm portões? A frase era mais que uma metáfora. Era o reconhecimento de que o esquema descoberto em 1906 provavelmente não envolvia apenas as 11 mulheres dos atestados, nem mesmo as 17 do livro caixa. Envolvia um sistema que se estendia por anos, talvez por décadas, e que se apoiava na cumplicidade tácita de famílias, médicos, advogados, funcionários públicos e uma sociedade que preferia não fazer perguntas quando as respostas ameaçavam a ordem estabelecida. O cemitério da Soledade, onde tudo começou, ainda está lá. Fundado em 1850, é um dos mais antigos do Brasil e abriga túmulos de algumas das famílias mais tradicionais do Pará. Em suas alamedas de pedra, entre mausoléus de mármore e jazigos cobertos de limo, estão enterradas gerações de paraenses que ajudaram a construir Belém e, em alguns casos, a destruir vidas. 11 mulheres não estão lá. Talvez outras também não estejam. Os livros de registro do cemitério, pelo menos aqueles que sobreviveram à umidade e ao descaso, não mostram seus nomes, mas mostram outros nomes. Nomes de famílias que, em algum momento do início do século XX, precisaram dos serviços de uma parteira de mãos firmes e discrição absoluta, e que pagaram por esses serviços com dinheiro, com silêncio e, em certos casos, com a identidade de suas próprias filhas, irmãs e esposas. A história de Raimunda Lopes é, portanto, mais que a história de uma criminosa ou de uma vítima. É a história de uma cidade que, durante um período de sua existência, permitiu que mulheres fossem declaradas mortas para que seus bens pudessem ser repartidos entre os vivos, e que, quando confrontada com os fatos, preferiu arquivá-los em pastas que a umidade do tempo se encarregaria de apagar.